O milionário doente abandonado pela família foi salvo pela empregada que sempre humilhou. Gabriel sempre acreditou que o dinheiro podia resolver qualquer problema. Desde jovem, aprendeu a impor respeito pelo tom da voz e pelo olhar firme. Na mansão onde morava, cada canto refletia o seu controle. Tudo estava em ordem, tudo acontecia à maneira dele. Nenhuma decisão era tomada sem sua aprovação. Era assim com a mãe, com a filha e até com a empregada. Nessa casa, quem dita as regras sou eu. Repetia sempre que alguém o contrariava. Lauriette, sua mãe, já não respondia. Há muito tempo tinha desistido de discutir. Passava os dias em silêncio, isolada no próprio quarto, tentando evitar os confrontos que o filho provocava por qualquer motivo. Marília, sua filha, havia herdado o temperamento firme do pai, mas diferente dele, não tolerava injustiças. Por isso, mal falava com ele. E Cecília, a empregada, era quem sustentava o funcionamento da casa, mesmo sendo tratada como se fosse invisível. As manhãs eram sempre as mesmas. Gabriel tomava café sozinho, fazia críticas sobre a temperatura do café, o ponto do pão, ou a forma como a mesa estava arrumada. Nada aqui é feito direito, reclamava. Cecília, acostumada, recolhia as louças em silêncio. Lauriette o observava de longe e pensava no quanto aquele filho, tão inteligente e determinado, havia se tornado prisioneiro do próprio orgulho. Marília, por sua vez, limitava-se a desviar o olhar, preferindo o silêncio a mais uma discussão que terminaria em gritos. Naquela manhã, o sol entrava tímido pela janela quando Cecília subiu para arrumar o quarto do patrão. Ele havia saído para uma reunião, e ela aproveitou para trocar a roupa de cama. Enquanto ajeitava os travesseiros, sentiu algo diferente. Um envelope dobrado estava parcialmente escondido sob o travesseiro. Pensou em deixá-lo ali, mas o papel estava meio aberto. Quando viu que eram exames médicos, hesitou. Leu algumas palavras e o coração acelerou. Os números eram ruins. Havia termos médicos que indicavam algo grave. Antes que conseguisse guardar o envelope, ouviu passos firmes atrás de si. "Você está mexendo nas minhas coisas?" perguntou Gabriel, a voz seca e carregada de raiva. Cecília tentou se explicar, mas ele arrancou o envelope das mãos dela. "Quem te deu permissão para fuçar onde não foi chamada?" gritou. Ela gaguejou, dizendo que só estava limpando, mas ele não deixou terminar. "Eu pago para você limpar, não para se intrometer na minha vida." O tom de voz foi tão alto que ecoou pelos corredores. Lauriette saiu do quarto preocupada. "O que está acontecendo agora, Gabriel?" se perguntou cansada. Marília veio logo atrás com expressão de desaprovação. "Deixa de humilhar todo mundo por qualquer coisa", disse a filha. Ele respondeu sem pensar. "Você não sabe o que é carregar uma família inteira nas costas. Eu tenho o direito de exigir respeito." Marília, já no limite, rebateu. "Respeito não se exige aos gritos. Você só sabe afastar as pessoas." Lauriette respirou fundo e olhou para o filho com tristeza. "Talvez um dia você perceba que dinheiro nenhum compra companhia." Virou as costas e voltou para o quarto. O silêncio que ficou foi incômodo. Gabriel olhou para Cecília e ordenou que ela saísse. Ela abaixou a cabeça e obedeceu. A tarde passou arrastada. Lauriette mal saiu do quarto e Marília passou o tempo guardando roupas em uma mala. Cecília fingia que não via, mas sentia o peso da despedida. Quando o sol começou a se pôr, Lauriette chamou a empregada na sala. "Cecília, avise ao motorista que ele pode nos levar. Vamos para a casa de Marília." Cecília tentou argumentar. "Senhora, talvez seja melhor esperar um pouco. Ele anda cansado, mas..." Lauriette interrompeu. "Ele precisa aprender a viver sem tratar as pessoas como objetos. Talvez só assim entenda o que é solidão." Pouco depois, o carro saiu pelo portão. Cecília ficou parada na janela, observando o veículo desaparecer. Sentiu um aperto no peito. Lá em cima, Gabriel ouvia o som do motor se afastando, fingindo que não se importava. "Elas que façam o que quiserem", murmurou, mas a voz falhou. Naquela noite, a mansão parecia maior do que nunca. O som do relógio na parede era o único que quebrava o silêncio. Gabriel trancou-se no quarto e abriu o envelope amassado. Leu as palavras que já conhecia e, mesmo sem entender os termos médicos, sentiu o peso da gravidade.
Rasgou o papel e jogou no chão. Tossia, tentava respirar fundo, mas o corpo parecia não responder. Olhou para o espelho e não se reconheceu. Aquele homem de aparência forte agora tremia. No andar de baixo, Cecília ouvia a tosse aumentando. Caminhou até a cozinha, preparou um chá e subiu com cuidado. Deixou a xícara na porta e ficou ali, sem coragem de bater. O som da tosse não parava. Por instinto, sentou-se no corredor, encostada na parede, e esperou. Por um momento, pensou em ir embora. Nada aprendia ali. Não havia mais ninguém na casa além deles dois. Mas algo dentro dela impedia que desse as costas. A madrugada avançou devagar. Gabriel continuava acordado, com o rosto suado e o olhar perdido. Em certo momento, abriu a porta e viu a xícara no chão. Pegou, sentiu o cheiro do chá e ficou parado. Pensou em chamá-la, mas não tinha coragem. Voltou para o quarto e bebeu aos poucos. Do outro lado da porta, Cecília fechou os olhos, aliviada por ouvir o som da xícara sendo movida. Ela sabia que seria difícil continuar ali. Sabia que o patrão não mudaria de um dia para o outro. Mas também sabia que ele estava doente e sozinho. E mesmo que ele nunca reconhecesse, alguém precisava cuidar dele. Ficou sentada no chão, até o silêncio tomar o lugar da tosse. Só então desceu e apagou as luzes. Gabriel adormeceu com a sensação incômoda de estar sendo cuidado. Talvez pela primeira vez em muito tempo, alguém havia ficado por escolha, e não por obrigação. Cecília, lá embaixo, olhou para o relógio e pensou no que viria a seguir. Não fazia ideia de como enfrentaria aquele homem, mas tinha certeza de uma coisa: não o deixaria sozinho. Foram duas pessoas acordadas na mesma noite, separadas por uma porta, unidas apenas pelo que o orgulho dele impedia de admitir e pela bondade silenciosa dela. E sem saber, aquela madrugada marcaria o início de uma transformação que nenhum dos dois imaginava. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita. E para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. No outro dia, o silêncio dominava a mansão. O sol já entrava pelas janelas quando Cecília percebeu que Gabriel não havia descido para o café, algo incomum mesmo para alguém tão previsível. Subiu as escadas devagar, equilibrando a bandeja com o café e os remédios que ele costumava ignorar, e bateu na porta. Ninguém respondeu. Abriu com cuidado e o encontrou deitado, pálido, o corpo coberto de suor. Ele abriu os olhos e tentou fingir força, dizendo com voz rouca que estava bem, mas o rosto denunciava a febre. Não precisa me olhar desse jeito. Eu só exagerei ontem. Logo passa, disse, tentando se levantar, mas o corpo cedeu e ele precisou se apoiar na cabeceira. Cecília não respondeu. Pegou o pano úmido, limpou-lhe a testa e trocou os lençóis. Eu já disse que não preciso de ajuda, Cecília. Vá cuidar da casa, murmurou impaciente, mas ela continuou o que fazia sem dar atenção às ordens. Terminou a limpeza e, preocupada, foi até o telefone. Ligou primeiro para Lauriette, depois para Marília, e em ambas as vezes ouviu o mesmo som frio da chamada sem resposta. Tentou de novo e nada. Elas não querem saber, pensou em voz baixa. Ficou parada por alguns segundos, segurando o telefone como se esperasse um milagre. Sabia que as duas haviam se afastado para sempre e que Gabriel, mesmo que não admitisse, agora estava verdadeiramente sozinho. Voltou para o quarto e o encontrou dormindo. A respiração pesada, os papéis espalhados pelo chão, o abajur ainda aceso. Guardou tudo em silêncio e fechou a cortina, com um olhar de compaixão que ninguém veria. Mais tarde, já no quintal, Cecília ouviu uma voz chamando seu nome. Era Nélia, sua amiga de longa data, que vinha visitá-la de vez em quando. Trazia sempre um sorriso cansado e uma sacola com frutas. Você ainda está aqui? Perguntou logo na chegada, surpresa ao ver Cecília com o mesmo avental de sempre. As duas foram para os fundos, estenderam roupas e começaram a conversar. Nélia observou a mansão e balançou a cabeça. Eu não sei como você aguenta. Ele sempre te tratou tão mal. Por que ainda fica?
Cecília continuou estendendo uma toalha e respondeu sem hesitar. Porque alguém precisa ficar. Ele está doente e não quer admitir. Ontem, quando fui limpar o quarto, estava em febre alta. Se eu for embora, vai acabar sozinho. Nelia suspirou incomodada. Mas ele nunca vai mudar, Cecília. Você não deve isso a ele. A amiga parou por um instante, olhou para o chão e disse com calma: não é por ele, é por mim. Quando meu pai adoeceu em outro país, eu não consegui ir cuidar dele. Eu me prometi que nunca mais deixaria alguém morrer sozinho. Nélia ficou em silêncio, tentando entender aquela decisão. Mas se sacrificar assim por um homem que nem sabe dizer obrigado, insistiu. Não é sacrifício, é o que eu acredito ser certo. Se eu for embora, ele vai acabar virando o que mais teme. Um homem que tem tudo, mas não tem ninguém. As duas ficaram quietas por um momento, ouvindo o som distante do vento batendo nas janelas da mansão. Nélia se despediu e disse que voltaria em alguns dias. Cecília ficou observando o portão fechar e, quando se virou, viu Gabriel na janela, observando-as com expressão cansada. No fim da tarde, ele tentou retomar o controle da própria vida. Vestiu-se com dificuldade e foi para o escritório, determinado a provar que ainda podia trabalhar. Ligou o computador, fez chamadas, mas as palavras lhe escapavam. A cada frase a voz falhava. Tentou se levantar e sentiu o chão girar. As pernas fraquejaram e, num instante, ele caiu. O som ecoou pelo corredor. Cecília, que estava na cozinha, correu até lá e o encontrou caído ao lado da mesa com um corte na mão. Não encosta em mim, disse ele, empurrando-a. Eu não sou nenhum inválido. Ela ignorou o protesto e o ajudou a sentar-se. Fique quieto, respondeu apenas. Limpou o ferimento, fez uma compressa e o levou até o sofá. Ele tentou continuar com a postura firme, mas o corpo o traía. Por longos minutos, nenhum dos dois falou. O silêncio era pesado, só interrompido pelo som do vento e da respiração dele. Gabriel, já sem forças, murmurou quase sem voz. Não conte nada para elas. Não quero que saibam que estou assim. Cecília respondeu calmamente. Elas não atenderam. Parece que não querem saber. Ele fechou os olhos e respirou fundo, como quem percebe tarde demais o tamanho do próprio isolamento. Quando a noite chegou, Cecília voltou ao quarto para verificar se ele dormia. O corpo ainda estava quente, mas o semblante parecia mais tranquilo. Colocou os remédios sobre o criado mudo e falou baixo. Tome isso, vai ajudar. Ele abriu os olhos, hesitou por um instante e então obedeceu. Não disse nada, apenas bebeu a água e deitou novamente. Cecília sentou-se na cadeira ao lado da cama e ficou observando. O relógio marcava as horas e ela aproveitava para pensar. Olhou ao redor e viu as paredes frias, o quarto amplo, o abajur aceso, tudo em ordem, mas sem vida. Mais tarde, desceu e começou a organizar a casa. Lavou a louça, recolheu roupas, apagou luzes e, em cada gesto, percebia o peso da solidão que dominava aquele lugar. Gabriel sempre se orgulhara de ser autossuficiente, mas agora dependia de uma mulher que ele mal enxergava como gente. Quando terminou, voltou ao quarto e o encontrou dormindo. A respiração estava mais leve e o rosto parecia menos tenso. Cecília encostou-se na parede e ficou ali por alguns minutos, observando o homem que sempre acreditou não precisar de ninguém. Pensou em como o destino, às vezes, une pessoas opostas por razões que só o tempo explica. Não sabia o que o futuro traria, mas tinha certeza de uma coisa: não iria abandoná-lo. Mesmo que ele voltasse a gritar, mesmo que a tratasse como nada, ela ficaria. Porque naquele momento, mais do que dever, era empatia. Enquanto o relógio marcava a madrugada, Cecília ainda estava acordada. O som dos grilos do lado de fora misturava-se à respiração dele. A cada suspiro mais calmo, ela sentia que havia feito a escolha certa. Naquela casa enorme, vazia de gente, mas cheia de lembranças e arrependimentos, uma simples empregada havia decidido ficar. E sem perceber, a partir daquela noite, era ela quem começava a sustentar o pouco de humanidade que ainda restava em Gabriel. Uma semana depois, a melhora de Gabriel era visível. Ainda caminhava devagar e sentia o corpo fraco, mas já conseguia se levantar sozinho e fazer pequenas tarefas sem ajuda.
Cecília acompanhava cada passo dele, sem invadir, mas sempre presente. Às vezes, o observava tentando fingir independência, como quando insistia em servir o próprio café ou abrir a janela, e ficava em silêncio, apenas vigiando de longe para o caso de ele perder o equilíbrio. Gabriel, por sua vez, começava a notar a diferença de ter alguém por perto sem que fosse por obrigação. Aos poucos, o tom autoritário diminuía, e as conversas que antes eram curtas e ríspidas se tornavam mais suaves. "Você deve estar cansada de cuidar de mim", disse uma manhã, enquanto ela organizava os remédios sobre a mesa. Cecília respondeu sem hesitar: "Não é cansaço quando a gente faz o que é certo." Ele apenas assentiu e desviou o olhar. Naquele mesmo dia, quando o sol começou a cair, Gabriel sentou-se na sala e ficou observando o celular em cima da mesa. Passou os dedos sobre a tela por alguns segundos, como quem ensaia coragem, e então chamou Cecília. "Quero que ligue para minha mãe e para minha filha. Diga que quero conversar." Ela obedeceu, discou os números e esperou. As ligações foram longas e sem resposta. Tentou novamente, mas ninguém atendeu. "Deixe uma mensagem. Talvez vejam mais tarde", ele sugeriu. Ela deixou um recado breve pedindo retorno e entregou o aparelho de volta. Gabriel se recostou na poltrona e fingiu indiferença. "Se não quiserem falar, problema delas", disse, mas o olhar entregue denunciava a decepção. Minutos depois levantou-se e foi para o escritório, trancando a porta. Cecília esperou um tempo antes de entrar. Quando finalmente o fez, encontrou o ambiente escuro, o ar denso. Decidiu começar a limpeza silenciosa, recolhendo papéis e organizando objetos sobre a mesa. Ao abrir uma das gavetas, encontrou uma caixa de madeira antiga coberta por poeira. Curiosa, levantou a tampa e viu fotos antigas. Gabriel, mais jovem, sorria em todas. Havia uma foto dele segurando Marília ainda pequena, outra de Lauriette rindo ao lado dele em uma praia, e uma de todos juntos, parecendo uma família feliz. Cecília parou por alguns segundos olhando as imagens. Sem saber se deveria ou não, limpou a caixa com o pano e a colocou sobre a mesa, num ponto onde ele veria ao entrar. Algum tempo depois, Gabriel apareceu à porta. Ela ficou imóvel, esperando a reação dele, mas ao ver a caixa, ele não disse nada. Apenas se aproximou. Abriu e começou a olhar as fotos uma a uma. O silêncio se estendeu até que ele falou em tom baixo. "Faz tempo que não vejo essas imagens." Passou o dedo sobre uma foto de Marília pequena e continuou. "Eu cobrava tanto dela. Achava que estava preparando para a vida, mas no fundo estava só repetindo o que fizeram comigo." Cecília permaneceu quieta, ouvindo cada palavra. "Eu nunca soube perdoar o que vivi. Me tornei o mesmo homem que eu dizia odiar. A vida inteira cobrei dos outros o que nem eu era capaz de ser." Ele respirou fundo e fechou os olhos por um instante. "Eu perdi todos, Cecília. E não foi por acidente, foi por escolha." Ela se aproximou um pouco e disse calmamente: "Ainda dá para consertar." Ele balançou a cabeça e respondeu: "Algumas coisas não se consertam. Só se aprende a conviver com elas." Nos dias seguintes, o clima na casa mudou. O tom pesado de antes deu lugar a um silêncio mais leve, quase confortável. Gabriel já não gritava nem reclamava, apenas observava. Cecília percebeu que quando passava pela sala, ele a acompanhava com o olhar, como se procurasse garantir que ela ainda estava ali. Às vezes tentava iniciar pequenas conversas, perguntando sobre as tarefas da casa, outras apenas agradecia com um aceno. Aquele homem, antes inacessível, começava a dar sinais de que algo dentro dele se reorganizava. Certo dia, Nélia voltou para visitar a amiga. Encontrou Cecília no quintal, recolhendo as roupas do varal. "Você parece exausta", disse logo ao chegar. Cecília sorriu sem graça e respondeu: "Ele está melhor, e isso já vale o cansaço." Nélia cruzou os braços e falou num tom de advertência: "Não se envolva demais, Cecília. Esse homem te humilhou por anos. Não confunda piedade com afeto." A amiga suspirou, olhou para o chão e respondeu com firmeza: "Eu não vejo mais ele como patrão. Vejo alguém tentando se reconstruir. E se ele quiser mesmo mudar, eu não vou deixá-lo sozinho." Nélia balançou a cabeça, inconformada.
Você tem um coração grande demais. Cecília respondeu: talvez seja só teimosia, mas é essa teimosia que ainda me faz dormir tranquila. Quando Nélia foi embora, Cecília ficou refletindo sobre aquelas palavras. Sabia que o envolvimento emocional era perigoso, mas também sabia que não se tratava de compaixão. Era sobre dignidade, sobre não abandonar alguém justamente quando começava a tentar acertar. Naquela noite, Gabriel a chamou na sala de jantar. A mesa estava posta com 2 louças. Cecília estranhou. Sente-se, disse ele com um gesto discreto. Eu pensei que o senhor quisesse jantar sozinho. Ele respondeu com um leve sorriso. Hoje não. Ela se sentou, ainda sem saber como agir. Comeram em silêncio por um tempo até que ele disse: eu passei a vida acreditando que poder era não precisar de ninguém, mas hoje percebo que eu era o mais fraco de todos. Cecília apenas ouviu, respeitando o momento. Ele continuou: eu me arrependi de muita coisa. Gritei com quem só queria me ajudar, afastei quem me amava e transformei minha casa num lugar que ninguém queria estar. Ela levantou o olhar e disse: o senhor ainda tem chance de mudar isso. Ele assentiu devagar. Eu quero tentar, mas não sei por onde começar. Comece pedindo perdão, mas não em palavras. As pessoas acreditam no que veem, não no que ouvem. Ele ficou em silêncio, absorvendo o conselho. Quando terminaram a refeição, ele levantou e a agradeceu. Por tudo, por não ter ido embora quando todo mundo foi. Cecília respondeu: às vezes, quem mais grita por distância é quem mais precisa de companhia. Ele sorriu de forma discreta e disse: talvez seja isso. E talvez eu só esteja entendendo agora. Aquela noite terminou diferente. Não houve discussões nem ordens, apenas respeito. Gabriel recolheu os pratos e Cecília o deixou fazer, sem interromper. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu em paz dentro da própria casa. E enquanto apagava as luzes da sala, percebeu que o arrependimento, embora doloroso, era o primeiro passo para deixar de ser o homem que sempre foi. Os dias seguintes trouxeram uma calma diferente à casa. O clima antes pesado dava lugar a uma rotina mais leve, e até o silêncio parecia menos sufocante. Gabriel já conseguia andar sem apoio, lia relatórios antigos e, aos poucos, retomava pequenas tarefas que havia abandonado. Passava horas na varanda, observando o jardim, e às vezes chamava Cecília para conversar sobre assuntos simples, como o tempo ou a comida. É estranho ver tudo em ordem depois de tanto caos, comentou certa manhã. Ela respondeu que quando a gente aprende a cuidar, o mundo à volta também muda. Ele sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Uma tarde, enquanto ela organizava o escritório, Cecília sugeriu que ele escrevesse uma carta para Marília. Não seria melhor tentar falar com ela de novo? Perguntou ele, relutante. Às vezes, as palavras escritas têm mais força, respondeu. Gabriel ficou pensativo por alguns segundos e assentiu. Naquela noite, sentou-se diante da escrivaninha e ficou olhando para o papel em branco. Durante horas, escreveu e apagou. Começou de novo. Rasgou folhas, até que, perto da madrugada, conseguiu expressar o que nunca teve coragem de dizer. Escreveu sobre os erros, o arrependimento, e o quanto o silêncio dele havia machucado a filha. Quando terminou, o sol já despontava pela janela. Dobrou o papel com cuidado e, com voz cansada, disse: Está aqui, Cecília. Faça o que achar melhor. Ela recebeu o envelope com delicadeza, sem ler, e prometeu entregá-lo. Na manhã seguinte, procurou o endereço que tinha guardado de uma antiga correspondência e deixou a carta na portaria do prédio de Marília. No caminho de volta, pensava na força que era preciso ter para se despir do orgulho. Quando chegou à casa, encontrou Gabriel sentado no sofá, lendo um livro que estava parado havia meses. Ele levantou o olhar e perguntou se tudo estava bem. Sim, senhor Gabriel. A carta foi entregue, respondeu com um leve sorriso. Ele assentiu e, pela primeira vez, a casa não lhe pareceu tão fria. Horas depois, o telefone tocou. Era o médico, avisando que os exames recentes mostravam uma recuperação completa. Gabriel permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando para o chão até dizer baixinho: Então acabou. Cecília, que estava ao lado, perguntou se ele estava feliz. Sim, mas é estranho. Eu passei tanto tempo lutando contra todo mundo
Que não sei o que fazer agora que a guerra acabou. Ela sorriu e respondeu: talvez seja a hora de viver em paz. Ele olhou para ela e disse: nada disso teria sido possível sem você. A frase ficou no ar, simples, mas carregada de significado. Cecília apenas agradeceu com o olhar e continuou o trabalho. Sabia que o reconhecimento de Gabriel não era apenas pela ajuda física, mas pela paciência com que o ensinara a se reerguer. Nos dias seguintes ele parecia outro homem. Lia com mais calma, falava sem elevar a voz e até o modo de caminhar refletia leveza. Alguns dias depois, Cecília estava na cozinha quando o telefone tocou novamente. Era uma mensagem de Marília. Diga ao meu pai que preciso de tempo, dizia o texto. Apenas isso. Nenhuma saudação, nenhum adeus. Cecília leu em silêncio, hesitou por um momento e depois subiu até o escritório. Ela respondeu, disse entregando o celular. Gabriel leu e, embora fosse apenas uma linha, os olhos se encheram de emoção. Pelo menos ela respondeu. É mais do que eu merecia, disse tentando conter as lágrimas. À noite, enquanto organizava os remédios, Cecília recebeu uma ligação inesperada. Era Lauriette. A voz da mãe de Gabriel soava diferente, mais branda. Perguntou como o filho estava, e Cecília contou sobre a melhora, sobre a carta enviada e sobre a resposta de Marília. Ele mudou, senhora Lauriette. Eu vi essa mudança acontecer dia após dia. Houve uma pausa longa do outro lado da linha, antes que Lauriette dissesse: eu ainda sinto mágoa, Cecília. Foram anos de distância, mas é bom saber que ele está tentando. Talvez eu também precise de tempo. Elas se despediram com cordialidade, e Cecília sentiu que, pela primeira vez, havia uma fresta de esperança. Quando desligou, foi até a sala e encontrou Gabriel lendo novamente. Contou sobre a ligação da mãe, e ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: ela ainda tem razão em sentir raiva. Eu magoei as duas, mas por algum motivo, você continua aqui. Cecília respondeu com serenidade. Nem sempre quem vai embora é o mais forte. Às vezes, ficar é a forma mais difícil de ajudar. Ele a olhou por um instante, como se as palavras tivessem atingido um ponto profundo dentro dele. Você nunca pensa em si mesma? Perguntou. Penso sim, mas há coisas que a gente só entende quando vive o que o outro sente. E eu sei o que é não ter ninguém por perto quando mais precisa. O jantar naquela noite foi simples: arroz, legumes e o mesmo chá que ela sempre preparava para ele antes de dormir. Comeram juntos em silêncio, como já haviam feito antes, mas algo havia mudado. O olhar de Gabriel não era mais o de um homem acostumado a dar ordens, e sim o de alguém grato por ser compreendido. Eu pensei que a solidão fosse um castigo, mas talvez fosse um alerta, disse de repente. Cecília respondeu: a solidão mostra quem ainda tem coração. Ele sorriu levemente e assentiu. E você, Cecília, nunca perdeu o seu. Terminaram a refeição e ficaram conversando por alguns minutos. Gabriel contou que havia retomado o hábito de escrever e que estava planejando organizar suas memórias, não como um livro, mas como uma forma de entender a própria história. Eu percebi que passei a vida tentando apagar tudo o que doía, e agora estou tentando lembrar. Cecília o incentivou, dizendo que relembrar também era uma maneira de se curar. Mais tarde, quando ela recolheu os pratos e se preparava para sair da sala, Gabriel a chamou. Cecília, disse com um tom diferente, quase emocionado. Obrigado por não desistir de mim. Ela se virou e respondeu: eu não fiquei por gratidão, fiquei porque acredito que as pessoas podem mudar. Ele balançou a cabeça com um sorriso discreto. Então eu espero continuar merecendo essa chance. A noite terminou tranquila. Cecília apagou as luzes e foi para o quarto, enquanto Gabriel ficou na varanda, observando o céu. Pensou na filha, na mãe e em tudo o que ainda precisava reconstruir. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Sabia que a estrada para o perdão seria longa, mas, ao olhar para a xícara de chá esquecida sobre a mesa, percebeu que já não estava sozinho. E entendeu que, às vezes, recomeçar é simplesmente ter alguém que escolhe ficar. Uma semana depois, o portão da mansão se abriu lentamente e o som do carro quebrando o silêncio da rua trouxe algo que Cecília já esperava havia dias. Era Lauriette e Marília. Ela correu para a porta, limpou as mãos no avental
e abriu com um sorriso contido. "Sejam bem-vindas", disse com a voz emocionada. As duas hesitaram por um momento antes de entrar. Lauriette observou cada canto, notando como o ambiente, antes frio e impessoal, parecia mais acolhedor. Marília olhou em volta com certa desconfiança, como quem ainda carregava lembranças que doem. Cecília as conduziu até a sala e avisou calmamente: "Ele está em casa." No andar de cima, Gabriel ouviu o som das vozes e parou no meio da escada. Ficou imóvel, observando as duas de longe, como se tivesse medo de que tudo fosse apenas um sonho. Marília ouviu primeiro e ficou parada, sem saber o que dizer. Lauriette olhou para o filho e os olhos dos dois se encontraram depois de tanto tempo. Gabriel desceu devagar, cada passo pesado, o coração acelerado. Parou diante delas e respirou fundo antes de dizer: "Eu não tenho o direito de pedir nada, mas mesmo assim, eu peço perdão. Eu errei com vocês e agora entendo o quanto machuquei quem mais me amava." O silêncio tomou a sala. Por um instante, ninguém se moveu. Então Marília deu um passo à frente e, sem dizer uma palavra, o abraçou. Gabriel se surpreendeu, hesitou, mas logo a envolveu nos braços, sentindo o peso dos anos se dissolver. Lauriette aproximou-se, com lágrimas contidas, e colocou a mão no ombro dele. "Eu esperei muito tempo por esse dia", disse com a voz embargada. Gabriel a olhou com gratidão, e foi como se aquele gesto simples encerrasse um ciclo de dor. Nos dias seguintes, a casa voltou a ter vida. O som das conversas, antes ausente, preenchia os corredores. As risadas começaram a surgir à mesa, e até os pequenos barulhos cotidianos pareciam trazer conforto. Cecília continuava cuidando de tudo, mas agora sem o peso da submissão. Lauriette a chamava para sentar e conversar. Marília a ajudava na cozinha, e Gabriel a tratava com respeito e carinho. A mansão, que por tanto tempo fora símbolo de isolamento, começava a se transformar em lar. Gabriel, já completamente recuperado, percebia detalhes que antes ignorava. O café sempre quente na mesa, as flores trocadas nos vasos, os lençóis limpos, o cheiro suave da casa. Um dia, ao encontrar Cecília cuidando das plantas, parou por alguns instantes observando. "Eu nunca agradeci o suficiente", disse de repente. Ela o olhou surpresa e respondeu: "O senhor não precisa agradecer. Eu fiz o que achava certo." Ele insistiu: "Eu preciso sim. Eu demorei demais para enxergar que as pessoas que mais nos ajudam são as que menos exigem algo em troca." Naquela noite, a casa estava silenciosa. Lauriette e Marília já haviam se recolhido. Gabriel, sentado na sala, chamou Cecília para conversar. "Eu ainda me pergunto por que você ficou quando todos foram embora. Você não devia nada a mim." Ela sorriu, sentando-se na poltrona à frente. "Fiquei porque sabia que o senhor não estava bem, e porque eu não queria repetir o mesmo erro de antes." Ele franziu a testa curioso. "Que erro?" Ela respirou fundo antes de responder. "Meu pai adoeceu longe de casa, e eu não consegui ir cuidar dele. Quando soube da morte dele, senti um vazio que nunca passou. Acho que essa culpa me acompanhou todos esses anos. Talvez o destino tenha me dado uma chance de fazer diferente, ajudando alguém que também precisava de cuidado." Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquelas palavras. "Então, de alguma forma, eu fui o castigo e a redenção ao mesmo tempo?" perguntou com um leve sorriso. "Não", respondeu Cecília. "O Senhor foi a oportunidade. Às vezes, Deus coloca pessoas em nossas vidas não para salvar, mas para ensinar a amar de novo." Ele assentiu lentamente com os olhos marejados. "E você me ensinou. O tempo passou e tudo foi se ajeitando." Marília, pouco a pouco, começou a passar mais tempo na casa, até que decidiu ficar definitivamente. Lauriette visitava com frequência, trazendo receitas antigas e histórias da juventude. Cecília continuava trabalhando, mas agora era tratada como parte da família. Já não havia barreiras, nem ordens, apenas convivência. Gabriel, motivado pela experiência que mudara sua vida, decidiu criar uma fundação para ajudar pessoas doentes e solitárias. Quando contou a ideia a Cecília, disse que queria dar o nome do pai dela à instituição. "Ele foi o motivo que te trouxe até aqui. É justo que seja também o motivo de outros recomeços."
Ela tentou esconder a emoção, mas as lágrimas caíram. Meu pai teria orgulho de saber que algo bom nasceu da dor que ficou. Os meses se passaram com serenidade. A casa que antes ecoava solidão, agora recebia visitas, risadas e o som de uma vida normal. O jardim florescia e o ar parecia mais leve. Em um domingo ensolarado, todos se reuniram para um almoço no quintal. A mesa estava cheia e Cecília sentou-se ao lado de Lauriette, que fazia questão de servir o filho. Marília ria das histórias do pai e Gabriel, observando tudo, sentia um tipo de paz que não lembrava de ter sentido antes. Entre uma conversa e outra, ele olhou para Cecília e disse: "Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. Eu teria continuado o mesmo homem, preso no próprio orgulho." Ela balançou a cabeça, sorrindo. "Eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria." Ele insistiu: "Não, Cecília. A maioria teria ido embora." Ela respondeu com serenidade: "Algumas pessoas só aprendem o valor do amor quando perdem tudo. O senhor teve a sorte de ter uma segunda chance." Por um momento, o silêncio tomou conta do jardim. O vento balançava as folhas e o sol refletia nas louças sobre a mesa. Gabriel olhou ao redor, vendo a mãe, a filha e a mulher que lhe havia devolvido a humanidade, e percebeu que, pela primeira vez em muitos anos, não sentia falta de nada. Cecília levantou-se para recolher os pratos, mas ele segurou sua mão e disse apenas: "Obrigado por me ensinar o que é amor de verdade." Ela sorriu e respondeu: "O amor não se ensina, Gabriel. Só se mostra." E naquele momento simples, em meio à mesa cercada por quem importava, ele entendeu que recomeçar não era apagar o passado, mas construir algo melhor sobre ele. O almoço seguiu leve, com risadas e histórias antigas, e o som de uma nova vida se misturou ao das árvores do jardim. Gabriel estava enfim em casa, e dessa vez não estava mais sozinho. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.